Olá, pessoal. Então, no vídeo de hoje, nós discutiremos possibilidades de soluções, para a nossa atividade 4 do módulo 2 de estrutura de seleção. A atividade 4 ela traz a seguinte situação-problema. Elabore um programa que leia quatro números inteiros e apresente o valor do maior subtraído sobre o menor. Então, nos exemplos aqui, a gente consegue ver, por exemplo, o 3, o 2, o 9 e o 5, certo? E aí, nesse caso, qual é a saída que ele quer que a gente apresente? Então, a gente tem aqui o resultado de 9 menos 2 é igual a 7. Então, dentre esses cinco números, a gente precisa encontrar o maior número e o menor. A gente já discutiu soluções, né, parecidas com relação ao maior número ou o menor número dentre 3, dentre 2. E agora a gente tem um cenário com quatro números e a gente precisa do maior e do menor. Então, uma primeira possibilidade seria a gente cria as quatro variáveis, né? São, nesse caso, variáveis inteiras, né? E aí a gente poderia começar a trabalhar, né, fazendo uma análise completa e de uma vez só do problema. Então, quais são as possibilidades que eu tenho aqui das quatro variáveis? O N1 pode ser o menor, ou o N2 pode ser o menor, ou o N3 pode ser o menor, ou o N4 pode ser o menor. E para o N1 ser o menor, ele precisa ser menor do que o N2, menor que o N3 e menor que o N4. Então, se a gente fosse resolver, de uma forma mais bruta, no sentido de analisar todas as possibilidades, a gente teria um cenário como esse aqui. Então, eu vou criar ali as quatro variáveis e já vou criar minha variável maior e menor para guardar ali os valores. E aí, nesse caso, eu poderia começar pegando todos os valores. Então, bora fazer nossa entrada dos dados aqui. Então, vou pegar quatro valores inteiros, pegar tudo no scanf aqui para o código não ficar muito grande. E a gente conseguir manter um zoom aqui para que vocês tenham uma fonte grande e consigam visualizar bem. Então, peguei os quatro. Para o N1 ser o maior de todos, ele precisaria ser N1 maior que N2 e N1 maior que N3 e N1 maior que N4, certo? Então, dessa forma aqui, o N1 seria o maior de todos. E aí, no caso, o maior seria N1. Mas aí o que é que acontece? Se o N1 não é o maior de todos, eu poderia testar o N2. E aí a gente teria, né, uma situação que a gente poderia colocar N2 tem que ser maior que N1, e N2 tem que ser maior que N3, e N2 tem que ser maior que N4. Só que como a gente vai usar um else if, por que else if? Porque perceba que se o N1 ele é o maior de todos, ele entra aqui. Se ele vier para o else, é porque ele não é o maior de todos, certo? Porque nesse caso a gente tem condições opostas. Ou vai ser o N1, e aí não seria nenhum deles, nenhum dos outros três, ou vai ser o N2, não seria nenhum dos outros três, e assim sucessivamente. Então a gente vai usar um desvio múltiplo. E aí, se o N1 não é o maior de todos, só não resta agora o N2, o N3 e o N4. Porque se eu já digo que o N1 não é o maior de todos, eu só vou considerar agora essas três opções. Então, nesse caso, não faz sentido eu fazer essa verificação, porque se vier para cá é porque o N1 não é o maior e, logicamente, se o N2 for o maior de todos, ele vai ser maior que o N1. Então, nesse caso, eu preciso me concentrar só nos que restaram. Quais são as opções? Eu testei para o N1. Se o N1 não é o maior de todos, então agora eu só tenho três opções, que é o N2, o N3 e o N4. Se isso aqui for verdade, então o maior passa a ser o quê? O N2. Se não, aí agora eu só tenho duas possibilidades. Então, se não é o N1 e não é o N2, só me resta o N3 e o N4. Então eu vou me concentrar só nos que restaram. Então, se N3 for maior que N4, quem vai ser o maior? O maior vai ser o N3. E se não, quem vai ser o maior? O maior vai ser o N4. Então, dessa forma, a gente consegue obter o maior. É a melhor solução? Não. Mas a gente consegue o resultado fazendo todas as verificações ali de forma um pouco otimizada, já que a gente está usando o desvio condicional múltiplo. E aí, para o menor, eu poderia fazer o processo
inversa, né? Se N1 for o menor de todos, ou seja, se ele for menor que o N2, menor que o N3 e menor que o N4, eu vou dizer que ele é o menor. Se não, então se N2, e aí só resta N2, N3 e N4. Então, se N2 for menor que N3 e menor que N4, N2 vai ser o menor. Se não, se N3 for menor que N4, N3 é menor, se não N4. Então, ao final desses dos condicionais múltiplos aqui, a gente conseguiria saber qual é o menor e qual é o maior. E aí eu poderia, então, resolver o meu problema colocando lá o resultado. Então, o resultado seria o resultado de o maior menos o menor vai ser igual ao quê? Eu poderia fazer uma variável também para fazer essa conta, mas nessa caso eu vou fazer direto aqui. Então, maior, menor e maior menos menor. Então, a gente consegue fazer a operação aqui e o resultado vai ser exibido no terceiro por cento D, certo? Então, esse código, embora não seja um código tão eficiente, ele resolve o nosso problema. A gente consegue exibir ali o resultado do maior com o menor. Vamos verificar? Então, se a gente tiver a sequência de dados ali 3, 2, 9 e 5, o menor, o resultado de 9 e 2 é 7, né? Aqui eu botei, em vez de um traço, aí eu botei o traço e ele está aparecendo esse símbolo, né? Deixa eu ver se... Não, um escape que não existe. Vou botar um... Ele também não funciona. Não... Depois eu vou ver como é que a gente consegue exibir o símbolo de traço. E aí, numa outra situação, no próximo vídeo eu relato para vocês como a gente coloca esse traço aqui que está sendo sobrescrito, como se fizesse parte de algum comando. Então, eu vou deixar sem o traço aqui para exibição. E nesse caso, mas nesse caso, o que a gente está, a lógica que a gente está usando para obter o maior e o menor, ele funciona. A gente só tem um problema que é a a quantidade de verificações que a gente está fazendo aqui, né, para justamente obter o maior e o menor. Então a gente poderia otimizar isso. E a gente viu um pouco disso nas questões, né, para três números. Então, ao invés de trabalhar com as com todas as possibilidades de uma vez, se eu quisesse só o menor ou só o maior, o que eu poderia começar fazendo? Poderia pegar o menor dentre dois, que eu vou chamar, por exemplo, de menor um, e depois o menor dentre esses dois. Então, eu poderia criar aqui dois menores. Vamos fazer assim, menor um e menor 2 e menor, só para ficar organizado. E aí, o que eu poderia fazer? Poderia começar verificando qual é o menor dentre esses dois primeiros aqui. Se N1 for menor que N2, quem é o menor 1? N1. Se não, quem é o menor 2? Quem é o menor 1? N2. Então, dentre esses dois aqui, eu estabeleço o menor e coloco em menor 1. E a mesma coisa eu vou fazer para N3 e N4. Então, se N3 for menor que N4, eu coloco N3 no menor 2. Ou se N3 não for menor que N4, se N4 é menor, eu coloco N4 em menor 2. Então, depois de duas verificações simples, eu já tenho o menor de um e o menor de outro. Então, eu peguei desses dois, estabeleci quem é o menor desses dois. E, independente de quem é, já coloquei em uma outra caixa que eu chamei aqui de menor 1. Então, peguei e coloquei numa caixa aqui que eu chamei de menor 1.
E aí eu peguei uma outra caixa, um outro espaço de variável, nomeei esse outro espaço de menor 2 e verifiquei quem é dos dois aqui que é o menor e coloquei aqui. Então agora, se eu quero saber quem é o menor dentre eles, é só fazer mais uma verificação. Então agora, eu já tenho o menor entre os dois primeiros e o menor entre os outros dois. Então agora, se menor um for menor que menor 2, quem é o menor de todos? O menor vai ser igual a menor um. Se não, quem é o menor de todos? O menor vai ser igual a menor 2. Então, dessa forma, com apenas três verificações simples, a gente já identifica quem é o menor. E para maior, eu poderia repetir tudo isso, ou eu posso me aproveitar dessas verificações e já estabelecer o maior também. Então, eu poderia também fazer a mesma coisa. Para a gente não ficar com tantas variáveis aqui no mesmo int, vou criar um int aqui embaixo para os menores e um int para os maiores. Então, como funcionaria? Se n1 for menor que n2, quem é o maior entre eles? O menor é n1 e o maior é n2. Se n1, se não, quem é o maior? O maior é n1 e o menor é n2. Então, já defini quem é o maior e quem é o menor dentre eles, dentre os dois. E aqui eu faço a mesma coisa, né? Se n2, n3 é menor do que n4, o maior entre eles é o n4. E se não, o maior entre eles é o n3. Então agora eu já tenho o menor e o maior dentre os quatro. Então eu já separei. O N1 é o menor, então eu coloquei o N1 em menor e já peguei o N2, já coloquei numa caixa de maior lá já. Então já ficou uma caixa com maior 1 e uma caixa com maior 2. E aí agora eu analiso quem é o menor dentre os dois menores e depois analiso quem é o maior dentre os dois maiores, né? Porque só me restou agora duas opções ali para maior também. E aí eu coloco o maior, se M1 for maior que o M2, eu coloco o maior 1 em maior. Se não, eu coloco o maior 2 em maior. Então, aqui eu faço uma análise individual de cada um deles. Mas aqui eu já aproveitei a minha condição e já obtive informações sobre quem é o menor e quem é o maior. E já coloquei eles, cada um, nas suas variáveis. E aí eu consigo reduzir significativamente, embora o código fique maior, mas eu faço uma verificação, duas verificações e mais duas verificações, eu já obtenho todo o. E eu já obtenho todas as informações que eu preciso e já consigo definir quem é o maior e quem é o menor. Então, esse código é um pouquinho mais extenso, mas ele é muito mais eficiente. Utiliza um pouquinho mais de variáveis. A gente poderia, inclusive, reduzir um pouco de variáveis. Eu coloquei mais variáveis e não reutilizei variáveis para ficar mais claro para vocês, né? Mas ele é mais eficiente em termos de processamento. E vamos ver se realmente funciona. Então, se eu tiver aqui os números 3, 2, 9, 5. Então, a gente vê que o maior foi 9, o menor foi 2 e o resultado foi 7. Vamos verificar outra. Opa! Então, agora, menos 5, 10, 6 e 15. Então, o resultado foi de 15 menos 5, e aí a gente ficou com o valor 20. Vamos agora para menos 9, menos 2, menos 1 e menos 8. Então, o resultado foi menos 1 menos 9. Então, a gente ficou com o resultado 8, conforme está descrito aqui. Então, perceba que realmente a gente consegue resolver o nosso problema dessa forma.
sobre o sinal de traço aqui, fazer alguns testes, aproveitar que a gente já finalizou aqui o programa, bora fazer uns testes rápidos aqui. Eu acredito que o problema é porque se a gente colocar um traço só no printf, ele tende a funcionar. Só que quando a gente está colocando aqui, por causa do %d, ele está dando aquele problema. Então veja que, da forma que a gente colocou com o printf separado aqui, ele exibiu o traço normalmente. Só que, por causa do %d, ele está aparecendo, né, de forma errada. Então, qual o meio de solucionar isso? A gente poderia fazer o seguinte, fazer vários printfs aqui. Eu vou fazer um printf só para exibir o primeiro número. E aí depois eu vou fazer um printf aqui só para exibir o traço e vou seguir o resto com um outro printf. Ah, professor, não vai ficar tudo na mesma. Não vai ficar em linhas diferentes? Não, porque eu não estou dando barra N, né? Então, dessa forma aqui, ele vai ficar todos na mesma linha, apesar de ser exibidos por vários printfs. Só estou separando aqui para ver se a gente consegue, de fato, a solução da forma que o programa estava pedindo. Então, vamos ver agora. 1, 2, 3, 4. Eu ainda mantive aquele traço inicial, mas a gente já viu ali que vai dar certo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, perceba que agora sim ficou correto, né? O traço apareceu. Está só com espaço a mais, porque aqui eu já estava dando espaço e aqui eu estava dando espaço também. Então, agora sim a gente tem uma solução que está adequada ao nosso problema, né? Então, 3, 2, 9, 5. Então, 9 menos 2 é igual a 7. Então, está aparecendo agora exatamente da forma correta. Então, o traço não é o problema. O problema é que a gente estava colocando o traço aqui depois do %d, e aí o computador estava identificando e fazendo alguma confusão e exibindo um caractere especial. Então, colocando o traço direto no printf, onde não tem o %d, ele está exibindo só o traço da forma adequada. Então, essa seria, de fato, uma solução adequada para a gente resolver o nosso problema. E bem eficiente também. Claro que existem outras possibilidades, né? Que eu estou só abordando algumas das possibilidades. Então é isso, espero ter ajudado e até a próxima videoaula.